Olá, pessoal do sétimo ano, bem-vindos a mais uma semana ótima de conhecimentos matemáticos que nós estaremos aqui com vocês no decorrer da semana. Eu sou o professor Márcio Jean e hoje estaremos falando a respeito retornaremos novamente a falar a respeito das frações, alguns detalhes que o aluno do sétimo ano precisa relembrar, precisa reforçar para que ele possa dar continuidade aos estudos. Espero que você esteja bem na sua casa, espero que você já organizou seu espaço, seu material, já pegou o PDF da atividade. A partir de agora, a gente vai estar aqui junto com vocês, a partir de hoje, segunda-feira, para darmos início às atividades. Que Deus possa abençoar todos os nossos trabalhos, que Deus possa abençoar toda a sua família. É provável que você já esteja se preparando para retornar para a escola, não é verdade? A galera do nono ano já retornou, do oitavo ano também já retornou, e do sétimo ano, esses dias, a maioria deles também já retornaram. Para você que optou, seus pais optou para que você fosse para a escola, parabéns, e para você que continua em casa, não se preocupe, a gente vai se esforçar ao máximo para que você tenha o mesmo grau de conhecimento, tudo bem? Então, hoje a gente vai trabalhar com as frações equivalentes. Vou passar o vídeo da explicação para vocês e, na sequência, a gente volta com os exercícios, tudo bem? Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Ontem nós falamos sobre os conceitos e ideias das frações e hoje a gente vai avançar um pouco mais, relembrando, o que vem a ser, no caso, as frações equivalentes. Segue aqui uma primeira situação. Olha só. Giovana e Thales estão participando de uma corrida durante a aula de educação física. Giovana já percorreu 3/4 e Thales 4/10 do trajeto. Qual deles está na frente? Bem, enquanto você analisa um pouco essa situação, a gente já vai trazer para vocês alguns conceitos sobre a aula de hoje que vai nos ajudar a resolver esse tipo de situação. Tudo bem? Vamos então para o nosso primeiro conceito do que vem a ser uma fração equivalente, tá certo? Que é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Bem, o que são frações equivalentes? As frações equivalentes, elas têm o mesmo valor em relação a uma mesma unidade, tá joia? Ou seja, ela pode ser escrita de forma diferente, mas elas possuem o mesmo valor. Como é que isso acontece? Vou explicar aqui para vocês. Olha só, aqui nós temos exemplos de frações equivalentes. Repara só, um meio está aqui. Como é que se representa esse meio? Ó, a gente tem um todo e a gente coloriu no quê? O quê? A metade, né? Olha só, essa fração é equivalente a 2/4 que está aqui. Ó. O que é 2/4? A gente tem um todo dividido em 4 partes e a gente coloriu 2 partes, tá certo? Então, no caso, ó, continua sendo a metade, que também é equivalente a 4/8, na qual a gente tem um todo de 8 partes e a gente coloriu 4 partes, que também é metade. Então, olha só, se vocês repararem, todas essas frações como um todo, a gente coloriu metade. Então, olha só, no todo, elas, em relação ao todo, essas frações são equivalentes. Olha só que interessante, se a gente olhar essas frações na reta numérica, aqui a gente tem na reta as frações de denominador 2, aqui frações de denominador 4 e aqui embaixo nós temos frações de denominador 8, tá certo? Para demonstrar para vocês. Se vocês repararem, os números 1/2, 2/4 e 4/8, ó, elas estão na mesma posição em relação à posição de cada um, ó. Elas estão na mesma posição, tá joia? Por isso, portanto, elas são equivalentes. Como é que a gente faz para determinar frações equivalentes? Bom, a gente pode multiplicar ou dividir ou fazer as duas operações no numerador e no denominador de uma fração. Mas olha só, se a gente for multiplicar o numerador, a gente tem que multiplicar o denominador pelo mesmo número. Tudo que a gente fizer no numerador, a gente também precisa fazer no denominador. Se multiplicar, multiplica os dois. E se for dividir, a gente também precisa dividir para que venha aparecer uma fração chamada equivalente. Agora a gente vai ver aqui alguns exemplos de frações equivalentes. Ó, se a gente multiplicar 1/2 por 2, tanto no numerador quanto no denominador, a gente vai obter 2/4, né? E 2/4 então é equivalente à primeira fração 1/2, tá certo? E se a gente multiplicar o 2/4 por 2 novamente, cada um deles,
a gente vai encontrar o número 4/8, a fração 4/8, que também é equivalente a 2/4, que também é equivalente ao meio, que a gente viu anteriormente. Vamos aqui para outro exemplo, 25/50. Olha só, se a gente dividir esses dois números por 5, tá certo? Tanto de cima quanto de baixo, a gente vai encontrar a fração 5/10. 5/10, portanto, é uma fração equivalente a 25/50. Tudo bem? E outro exemplo, ó, 2/10, se a gente tiver aqui 2/10, se a gente dividir e depois multiplicar, tá certo? Aqui é um cálculo menos recorrente, mas pode ser feito também. Se a gente dividir o numerador e o denominador por 2 e multiplicar por 3, olha quanto é que a gente vai encontrar? 1/5. 2/10 dividido por 2 dá 1/5, e se multiplicar por 3 vai dar 3/15. Portanto, 3/15 é equivalente a 2/10. Bem, vamos então para esse exemplo aqui. Verifique se cada par de frações são equivalentes. A gente tem a fração 3/5 e a fração 15/25. Como é que a gente faz para descobrir se elas são equivalentes? Uma é equivalente à outra. Primeiro vamos olhar no numerador. Existe algum número que, se eu multiplicar por 3, eu vou achar o 15? Existe, né? Se eu multiplicar 3 por 5, vai dar 15, vai dar 15. E se embaixo eu multiplicar 5 também pelo 5, vai dar 25? Sim, com certeza no caso vai dar 25, não é verdade? Então sim, então se a gente multiplicar o 3/5 pelo número 5, tanto de cima pelo de baixo, a gente vai encontrar 15/25, tá certo? Então sim, essas duas frações são equivalentes. 3/5 é equivalente a 15/25. Agora aqui na parte de baixo, 2/3 e 12/13. Será que elas são equivalentes? Vamos analisar da mesma maneira, tá certo? Vamos pensar se existe algum número que eu multiplicar o 2 que venha a resultar em 12. Sim, né? Se eu multiplicar pelo 6. E o de baixo, se eu multiplicar também por 6, será que vai dar 13? Olha só a situação. Em cima, 2 vezes 6 dá 12. Mas será que 3 vezes 6 é 13? Não, né? Com certeza não. Vai dar 18. Portanto, não é igual a 12/13. Logo, qual é a conclusão que a gente vai chegar? Que elas não são equivalentes. Elas não são equivalentes. Bem, uma outra tipo de cálculo que a gente pode fazer nas frações equivalentes é trabalhar com a simplificação de frações. Por exemplo, 420 sobre 680. Como é que eu faço para me simplificar ela? Eu vou dividindo ela, aqui no caso, por 2, para a gente ir deixando a fração mais simples. Não é que o valor dela vai ser menor, apenas os números serão menores na fração, mas ela vai representar o mesmo valor. Então, se a gente dividir 420 por 2, vai dar 210, e 680 dividido por 2 vai dar 340. Vamos ver se ela pode se tornar mais simples, encontrar a fração equivalente mais simples. Vamos ver. Outro exemplo aqui, 250 sobre 500. Se eu quiser simplificar ela, eu vou dividir por quem? Eu vou dividir o de cima e o de baixo, ó. Pode ser por 2, porque são partes, mas também pode ser por 5, ó. Que vai dar quanto? 50 sobre 100. Olha só, essa fração ela é uma fração mais simples, porém elas têm os mesmos valores, elas são equivalentes, tá certo? Então, simplificar a fração é utilizar números menores. Ao dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, é feita uma simplificação de fração, pois obtemos uma fração equivalente que é mais simples que a fração original. Já passando aqui para os irredutíveis, olha só, 12/30. Eu vou simplificar até chegar numa fração que não dá mais para simplificar de jeito nenhum. No caso, 12/30 eu divido por 2, né, que são pares. 12 por 2 vai dar 6 e o 30 por 2 vai dar 15. 6/15. Será que ainda dá para me simplificar mais ainda? O 6 dá para dividir por 2 e por 3. E o 15 dá por 3. Então eu vou aqui, ó, dividir o de cima e o de baixo por 3. 6 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 2, e o 15 por 3 vai dar 5, 2/5. Será que ainda é possível simplificar mais ainda, encontrar a fração equivalente mais simples? Não, né? Não tem como. Então, esse 2/5 é o que a gente vai chamar de fração irredutível. É aquela fração em que depois que a gente simplificou outras, a gente não vai mais conseguir dividir ela por o mesmo número.
Sendo assim, a gente chegou até uma fração irredutível. Foi simplificando, simplificando até chegar numa irredutível. Vamos aqui para outro exemplo. 18 sobre 12. Dividindo por 6, né? Porque 18 e 12 dá para dividir por 6. Que vamos encontrar aqui valor? 18 por 6 dá 3 e 12 por 6 dá 2. 3 meios. Será que dá para me simplificar mais ainda? A gente vai lembrar que o 3 e o 2 são números primos, né? E, portanto, não tem como dividir mais. Então, 3 meios é uma fração irredutível. Ela veio da fração 18 dozeavos e chegou nessa situação irredutível. Isso é uma fração irredutível. Olha só. Agora a gente vai ver como é que a gente faz para determinar todas as frações equivalentes de uma fração. Existem frações equivalentes infinitas, mas a gente vai localizar pelo menos algumas possíveis. Tá certo? Bora lá. Vamos encontrar aqui as frações equivalentes a 2/3. O que eu posso fazer? A gente não consegue dividir, né? Mas a gente pode o quê? A gente pode, no caso, multiplicar. A gente vai encontrar as equivalentes aqui de forma utilizando a multiplicação. Eu posso multiplicar por qualquer número, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, tanto faz. Por exemplo, se eu multiplicar tudo por 1, vai dar o próprio 2/3. Se eu multiplicar tudo por 2, vai dar 4/6. Se eu multiplicar aqui no caso, vamos ver aqui, se eu multiplicar tudo por 3, vai dar 6/9. É mais uma fração equivalente. Se eu multiplicar também por 4, vai dar 8/12. Também é equivalente a 2/3. 2/3 vezes 5 vai dar 10/15. E assim por diante. Se você multiplicar por 6, por 7, por 8, vai embora, vai encontrando outras frações equivalentes. Outro exemplo, 12/15. Vamos encontrar equivalentes? Ela já está na forma irredutível? Não, né? Ainda dá para dividir por alguma coisa. Então a gente também pode dividir ela. Por qual número a gente vai dividir ela? Tanto o numerador quanto o denominador? Por 3, né? 12/15 dividido por 3 vai dar 4/5. A gente vai, dar 4/5, né? 4/5 está na forma irredutível. A gente consegue dividir 4/5 por algum outro número? Não, né? Então, sim, ela já é uma forma irredutível. Então, aqui, como ela já está na forma irredutível, a gente pode agora começar a determinar as frações equivalentes, tá certo? Se eu pegar o 4/5 e multiplicar por 1, vai dar o próprio 4/5, né? Se eu multiplicar por 2, vai dar, sabe quanto? 8/10. Se eu multiplicar por 3, o 4/5 por 3, vai dar 12/15, que também é equivalente. 4/5 vezes 4 vai dar 16/20, também é equivalente. 4/5 vezes 5, se eu fosse multiplicar, né, tanto o numerador quanto o denominador, ia dar quanto? Ia dar 20 sobre 25, também é equivalente e vai embora, tá certo? A gente vai sempre multiplicando, tá joia? Bem, agora que a gente aprendeu os conceitos sobre frações equivalentes, sobre a sua simplificação e sobre as irredutíveis, a gente vai retornar aqui para a nossa primeira situação. Giovana e Thales estão participando de uma corrida durante a aula de educação física. Giovana já percorreu 3/4 do trajeto e Thales 4/10. Qual deles está na frente? Olha só, a gente tem duas frações, 3/4 e 4/10. A gente consegue comparar elas duas, mesmo que sejam diferentes. O que a gente vai fazer? Nós vamos precisar encontrar frações equivalentes a 3/4 e a 4/10, que elas possuam o mesmo denominador, tá certo? O denominador das duas tem que ser iguais para a gente poder comparar. A gente vai encontrar algumas frações equivalentes a 3/4. Vamos começar por ela. 3/4. Algumas frações equivalentes, Se eu multiplicar por 1 vai dar 3/4. Se eu multiplicar por 2 vai dar 6/8. Se eu multiplicar por 3 vai dar 9/12. Se eu multiplicar por 4 vai dar 12/16. E assim continua, tá certo? E assim continua. Agora a gente vai para outra fração, que é encontrar frações equivalentes a 4/10. Mas olha só, essa fração ela não está na forma irredutível, né? A gente precisa pôr ela na forma irredutível primeiro. A gente vai dividir o numerador e o denominador por 2. A gente vai encontrar 2/5. Agora sim, está na forma irredutível e a gente pode encontrar as frações equivalentes. Então vamos lá.
Se eu pegar 2 quintos e multiplicar por 1 vai dar o próprio 2 quintos, obviamente. Se eu multiplicar por 2 vai dar 4 décimos. Se eu multiplicar por 3 vai dar 6 quinzeavos. Se eu multiplicar por 4 dá 16 vinteavos. Olha só, a gente achou frações equivalentes a 3 quartos que tem o denominador 20 e frações equivalentes a 4 décimos que também tem o denominador 20. Olha só, eles possuem o mesmo denominador. Aqui agora a gente consegue olhar, comparar elas através de, por exemplo, a gente pode utilizar desenhos. Se eu colocar a primeira situação de cima, 15 vinteavos, eu vou das 20, eu pintei 15, né? Das 20, eu estou pegando aqui eu circulei. Se das 20 eu pintar 15, né? Que foi o que a Giovana fez, ela percorreu 3 quartos, que é equivalente a 15 vinteavos. Então eu vou pintar aqui. Tá certo? Então essa é a representação da Giovana. Já embaixo, que é o Thales, ele correu 16 vinteavos, que é equivalente a 4 décimos. Então dos 20, eu vou pintar quantos? Eu vou pintar 16. E aí, gente, quem é que tá na frente? Olhando para os desenhos fica mais fácil, né? A gente conseguiu perceber, ó, que o Thales está na frente e que, portanto, ele está na frente dessa corrida. Então, essas são algumas situações que a gente encontra para resolver dentro de matemática, envolvendo o que a gente vem chamar de frações equivalentes. Vamos então para os nossos exercícios. Ok, pessoal, então depois dessa explicação boa, bem bacana, bem simples, a gente relembrou o que a gente já tinha aprendido lá no 6º ano a respeito das frações equivalentes. E agora, nesse momento, a gente vai passar para os nossos exercícios. 5 questões, rápido, fácil, que você possa acompanhar aí da sua casa as explicações de cada uma delas. Vamos lá, então? Ok. A nossa primeira questão diz assim: a fração equivalente a 4/7 aí tem a letra A, letra B, letra C, letra D. Ele quer que você, baseado na explicação do vídeo, descubra qual dessas 4 opções aí corresponde a uma fração equivalente a 4/7. Eu vou colocar o 4/7 aqui embaixo. E aí você vai o quê? Vai verificar se você vai multiplicar a fração ou você vai dividir a fração. No caso aqui, você vai observar que o 4/7 eles são números pequenos, né? Relativamente pequenos, né? 4/7 é como se ele aqui fosse a forma irredutível já, a forma simplificada. Na próxima aula a gente vai explicar para vocês o que é isso. Aí aqui no caso, para você encontrar uma dessas outras aqui, você vai observar que os números aumentaram, 14, 12, 16, 8. Então o que você vai ter que fazer é pegar essa fração aqui e multiplicar. Você aqui no caso vai multiplicar, tá certo? Aí você vai escolher, será que eu vou multiplicar por 2? Será que eu vou multiplicar por 3? Né? Para saber, ou por 4, para saber qual fração que é correspondente. Ó, por exemplo, bem que nós temos 4/7. Será que se eu multiplicar por algum número vai dar 7/4? Mudar a posição dos números? Não, né? Com certeza não. Então não tem sentido a gente marcar a letra B, a letra A. Se eu marcar a letra B, olha só, 4 vezes quanto que vai dar 14? Na tabuada do 4 não tem 14 como resultado, então não tem como ser também a letra B. Vamos passar para a letra C. 4 vezes quanto que dá 8? 2, 4 vezes 2 é 8. E vamos confirmar então de baixo. Então 7 eu vou ter que multiplicar por 2 também. 7 vezes 2 vai dar 14. Pronto, então tudo indica que é a nossa letra C. E a gente vai multiplicar por quanto? A gente vai multiplicar por 2, tá certo? Aí você vai verificar que se eu multiplicar 4 vezes 2 vai dar 8 e 7 vezes 2 vai dar 14. Pronto, então essa é a nossa resposta que está na alternativa C. Anote o resultado, por favor. Muito, muito fácil essa questão aqui. Ok, vamos então agora nesse momento para a nossa segunda questão. A segunda questão diz assim: as estrelas coloridas na figura ao lado, que aqui no caso é acima, correspondem a 18 24avos do total. A fração equivalente a essa fração então no caso aqui, ele está mostrando para a gente
um quadro com várias estrelas. Ele diz que as coloridas, no caso aqui as pintadas de azul, representa 18 de um total de 24, ou seja, ele está dizendo que aqui existem 24 estrelas, das quais 18 são pintadas de azul. E, portanto, ele quer saber, na letra A, B, C e D, qual dessas frações aqui é equivalente a 18 24 avos. E aqui, nesse caso, você vai perceber o caminho inverso. Você vai perceber que os números são grandes, 18 24 avos, vou colocar bem aqui, ó. São números altos, relativamente altos, e aqui nas opções, ó, os números são pequenos, 1, 2, 3, 4, portanto já dá para entender que a fração equivalente que ele quer que a gente encontre é uma fração menor, e portanto eu vou o quê? Dividir, eu vou nesse caso, dividir. E aí você vai observar, será que dá certo eu pegar essa fração e simplificar ela por 2, por 3, por 4, não é verdade? Aí aqui no caso vamos fazer algumas tentativas. Se eu pegar o 18 e dividir por 2, vai dar 8. Tem algum aqui que dá 8? Não. Se eu pegar e dividir por 3, vai dar 6. Aqui tem algum que dá 6 em cima? Não. Se eu pegar e dividir por 4, não dá. Por 5, não dá. Por 6, se eu dividir o 18 por 6, vai dar quanto? Vai dar 3. E tá bem aqui, ó. Bem que na letra A eu já estou vendo um 3. E o 24 eu vou ter que também dividir por 3. 24 por 6. 24 por 6 vai dar quanto? Ah, no caso vai dar 4. Então tudo indica que é a nossa letra A. Vamos verificar? Então no caso vai dar para a gente simplificar por 6, mas aqui ele decidiu começar por etapas, né? Ele decidiu começar por etapas. O 18 24 avos de início você vai perceber que dá para dividir por 2, não é verdade? E aí no caso 18 dividido para 2 vai dar 9. E 24 dividido para 2 vai dar quanto? Vai dar 12. Então vai ficar 9 sobre 12. Ainda é possível simplificar, encontrar outra fração equivalente com números menores? Sim, se eu pegar o 9 e o 12, dá para dividir por 2? O 12 dá, mas o 9 não, né? Então a gente vai tentar pelo 3. 9 dividido para 3 vai dar 3 e 12 dividido para 3 vai dar 4. Confirmando o que está na letra A. Então aqui deu para perceber que eu poderia dividir, simplificar diretamente por 6, ou então por etapas, começando pelo 2 e depois pelo 3. Anotem aí o resultado, por favor. Muito bem, vamos então nesse momento para a nossa terceira questão, que diz assim: leia os pares de frações que a professora escreveu no quadro. Ó, está aqui duas frações no quadro 1, duas frações no quadro 2, no quadro 3 e no quadro 4. Qual desses pares apresentam frações equivalentes? Qual dessas 4 opções, as frações que estão dentro delas, uma é equivalente à outra? Vamos verificar? Eu vou começando aqui a escrever, ó. Pegando aqui no quadro 1, 1 para transformar em 12, eu vou ter que multiplicar por quanto? Eu vou ter que multiplicar por 12. 1 vezes 12 é 12. Então, de baixo eu também vou ter que multiplicar por 12. 5 vezes 12 é 20. 5 vezes 12 é 60. Portanto, não tem como ser o quadro 1. Vamos ver se dá certo o quadro 2. Ele quer que eu pegue 2 e transforme em 6. 2 vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3. Então, de baixo eu vou ter que multiplicar por 3 também. Vamos ver se confirma. 9 vezes 3, 27. Então, está confirmado. Essa fração aqui, 2 nonos, se eu multiplicar ela por 3, eu vou encontrar a fração 6 27 avos. Então, aqui ó, a gente vai marcar a opção 3. Já descendo bem aqui para a opção 4, será que tem como eu pegar 9 21 avos e encontrar 3 sétimos, ser uma fração equivalente? Deu para perceber aqui que do número grande diminui para um número pequeno, né? Então, no caso, vamos tentar dividir. Por quanto? 9 dividido por quanto que dá 3? 9 pelo próprio 3. 9 dividido para 3 vai dar 3, e 21 eu sou obrigado a dividir também por 3. 21 por 3 vai ser igual a quanto? A 7. Correto, então está confirmado. A figura 4 também corresponde a uma fração. Então aqui no caso a gente já pode marcar, que inclusive já está marcado aqui, né? É a nossa queridíssima letra C, opção 2 e opção 4. Tudo bem? Anote aí a letra C, terceira questão é a nossa letra C.
Indo agora para a quarta questão. A figura abaixo representa uma fração. A fração equivalente a essa mesma barra de chocolate é... Então, aqui no caso, não apareceu números, apareceu barras, mas com a ideia de fração, tá certo? Aqui em cima, eu tenho 2 pedaços, na qual um está pintado. Como é que eu faço para me representar ele? Através da fração 1/2. Através da fração 1/2. Aí ele quer saber aqui nessa barra de, digamos, de chocolate, que representa o meio, qual das alternativas aqui abaixo representa a mesma fração, digamos, uma fração equivalente a ela. Vamos verificar? Aqui em cima eu tenho 1 de um total de 4, vou colocar como 1/4. Aqui na letra B eu tenho 2 de um total de 4. Na letra C eu tenho 3 de um total de 4. E na letra D eu tenho todas elas pintadas, 4 de um total de 4. Então, no caso, eu vou verificar qual delas é equivalente a 1/2. Eu acho que pelo próprio nome já dá para dar uma noção de qual que é a metade que está pintada aqui. Você vai observar que frações equivalentes, não importa os números, vai ser sempre a mesma quantidade. Então aqui no caso você vai observar que nós temos metade pintada. Do total de partes, nós temos a metade pintada. Qual dessas aqui possui a metade pintada também? É a letra A? É a letra B? É a letra C? Ou é a letra D? A letra D não, né? A letra D está pintada é tudo. A letra A está pintada menos da metade e você vai confirmar comigo que a letra B, ó, de 4 estão pintadas 2. Então 2 é a metade de 4, tá certo? Então, do jeito que bem aqui da parte de cima metade está pintado, tá aqui, ó. Então aqui na letra B, a metade da figura também está pintada. Então com certeza é a nossa letra B. É a nossa letra B. E se você quisesse vir para os números, pegar aqui no caso 2/4 para dar um jeito de transformar em 1/2, eu iria dividir por quanto? Eu iria dividir por 2. Eu iria dividir por 2. 2 dividido para 2 vai dar 1 e 4 dividido para 2 vai dar 2, confirmando a mesma fração que está lá em cima, ó. 1/2. Então, na quarta questão, a resposta correta é a letra B. Tudo bem? Vamos, nesse momento, para a nossa última questão de hoje. O número no quadro, de forma que as duas frações sejam equivalentes, é... Então, no caso, o que acontece aqui? Eu tenho uma fração e ele está dizendo que essa fração 6/45 é equivalente a essa outra aqui, onde aparece o 15 no denominador, mas não aparece o número no numerador. Então, o desafio do aluno é descobrir qual número eu devo colocar aqui dentro para que a fração 6/45 seja equivalente a essa. Vamos tentar? Bem, quando ele coloca o número 15 aqui embaixo, então ele já está dando uma pista. 45 dividido por quanto vai dar 15? Quantos 15 cabe dentro de 45? 15 com 15, 30. 30 com 15, 45. Então, cabe 3. Então, se eu pegar o 45 e dividir por 3, vai dar 15. Então, como o de baixo eu dividi por 3, o de cima eu também vou dividir por 3. 6 dividido por 3 vai dar quanto? Olha só. Então, no caso aqui, confirmando que é por 3. Então, no caso, eu vou dividir por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Essa é a nossa resposta. Portanto, a alternativa é a nossa letra B, que, mais uma vez, já estava marcada. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando a respeito das frações equivalentes. Espero que vocês tenham entendido e quando for na próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto de frações equivalentes indo para outro lado, tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro, que já vai ser amanhã, na terça-feira. Tchau, tchau, pessoal!